Olá, no programa de hoje, a construção e os impactos dos discursos de ódio na política. A massificação do acesso às redes sociais veio acompanhada nos últimos anos no Brasil de ataques online em larga escala orquestrados por extremistas contra diversos representantes de segmentos específicos da sociedade. Entre os alvos preferenciais estão ministros do Supremo, mulheres e pessoas LGBT que ocupam espaços de poder. Como essa engrenagem afeta a sociedade e o debate público? Está conosco a professora da UFMG e pesquisadora do CNPq, Ana Larissa Oliveira. Ela é especialista em estudos linguísticos com ênfase na linguagem de conflito. Bem-vinda, Ana. Um prazer recebê-la no Mundo Político. O prazer é todo meu. Obrigada. Ana, você trabalha com pesquisas sobre essa temática há bastante tempo e é coautora de um recente artigo intitulado Discurso de Extrema-Direita no Brasil, Linguagem Desavergonhada como Prática Comum. Quais são as conclusões centrais que esse estudo traz? Esse estudo foi feito em coautoria com duas professoras da UFMG, uma delas da Faculdade de Direito, que é a Tímia Drinowski, e a Monique Miranda, que é pós-doutoranda na Faculdade de Letras da UFMG. Nós monitoramos as redes sociais por um longo período. Nesse artigo, especialmente, nós nos centramos num período considerado crítico para a história brasileira, que é o período que antecedeu as últimas eleições presidenciais, e que também terminou sendo o mesmo período que antecedeu a frustrada tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. Esse artigo, especialmente, ele trata dos dados extraídos do Twitter, da rede digital Twitter, atual X, nesse período de 12 meses anterior às últimas eleições presidenciais. E os resultados centrais são esses que você, de alguma maneira, já introduziu na sua fala muito bem. Os nossos dados comprovam empiricamente o número de ataques sistemáticos, intensos, aos juízes da Suprema Corte Brasileira, do STF. Então, o STF como um dos principais alvos desses discursos de ódio, quais elementos chamam a atenção, mais especificamente nas postagens e mensagens voltadas aos integrantes da Corte? Exato, essa é uma ótima pergunta. Nós, ao monitorarmos a rede social, no caso específico dos juízes do STF, nós nos concentramos nas mensagens de ódio que eram endereçadas ao Supremo, à rede oficial do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então, essas postagens sobre as quais eu estou falando agora, elas refletem uma tentativa de fato sistemática e deliberada de difamar, de afetar a reputação dos juízes, porque as mensagens foram postadas como resposta às mensagens oficiais da conta oficial do STF no Twitter ou X. E é muito interessante observar que há picos, como nós temos uma quantidade de dados muito grande, são mais de 300 mil tweets, né? Mais de 300 mil postagens, que, claro, foram filtradas e nós analisamos qualitativamente apenas uma pequena amostra. Mas há um pico muito interessante nos ataques, nas difamações aos juízes da Corte, e esse pico coincide exatamente com o período em que o STF se debruçou sobre a investigação do inquérito que foi chamado de inquérito das fake news. É um inquérito que durou bastante, né? Teve ali vários desdobramentos e momentos agudos, de fato. Né? Exato. E um desses momentos agudos em que as redes sociais e também os telejornais e a mídia em geral divulgava o trâmite, o fluxo das investigações no STF, esses picos, eles são claros nos nossos dados e a quantidade de mensagens de ódio, ela se intensifica nesses períodos. Nós fizemos um tratamento nos dados em que nós fomos capazes de alguma maneira, inibir a presença de bots, né, de robôs. Quando a gente percebia que as mensagens elas eram muito repetidas e eram postadas num intervalo muito curto de tempo, isso então indicava a presença de um bot, né, de um robô. Agora, de qualquer forma, mesmo sem bots, sugere uma articulação mais ampla
um movimento mais robusto, mais coordenado, ou pode ser só uma coincidência espontânea, né? Um volume desse de mensagens? Exatamente, é isso, o ponto crucial é esse. Claro que há bots, né, há bots que fazem essas mensagens automáticas de ódio, né, que certamente são também, programados por pessoas, né. Mas havia usuários, pessoas físicas ou não bots, né, que postavam mensagens de ódio, né, que certamente foram encorajadas, essa é uma das conclusões do estudo, foram encorajadas por mensagens de ódio de alguns líderes da extrema-direita brasileira que proclamam ódio nos seus discursos, nos seus pronunciamentos Tem esse públicos. reflexo claramente identificado nas É, postagens. tem. Então, quanto mais simples e agressiva a mensagem, é uma pergunta sobre forma mesmo. Se esse estilo aí, nós contra eles, e uma simplicidade, agressividade, aumenta o potencial de engajamento, vocês percebem isso? De replicação, enfim, de curtidas? Isso mesmo, você tem total razão. Nós procuramos entender. O primeiro, interesse da nossa pesquisa, já que ela foi feita do ponto de vista linguístico e também jurídico, né, já que uma das pesquisadoras é da Faculdade de Direito da UFMG, assim, do ponto de vista linguístico, que nós notamos, essas mensagens, elas são o que a gente chama de escandalosas, né, elas apresentam, insultos, xingamentos, asserções negativas, elas têm conteúdo desmoralizante, elas muitas vezes apresentam ameaças, ameaças gravíssimas, inclusive à integridade física, né, dos juízes da Suprema Corte, e os insultos e demais elementos que teoricamente nós classificamos como um tipo de linguagem impolida, né, agressiva, essa linguagem ela é caracterizada por formas linguísticas que são não mitigadas, ou seja, elas não são atenuadas de nenhuma maneira. Elas são construídas com o objetivo explícito, deliberado de agredir, de difamar, de diminuir, de desprezar. Ao mesmo tempo, elas são, como você disse, muito simples, elas são muito fáceis de serem reproduzidas e têm um apelo emocional, que é o apelo da negatividade, do escândalo. E elas não exigem uma reflexão aprofundada. Eu não sei se vocês conseguiram identificar isso nos estudos, mas assim, essas pessoas, né, que faziam uso sistemático dessa linguagem contra integrantes da corte, vai ter uma coincidência entre elas e perfis que vieram a ser bloqueados por determinação do STF? Nós não monitoramos esses perfis, porque há uma série de dificuldades em fazer isso, né. Então nós não monitoramos esses perfis que foram bloqueados, mas é nosso interesse fazer isso, já que a pesquisa está em andamento. De toda maneira, como os dados empíricos revelam esse pico muito intenso de mensagens que foi registrado durante o inquérito das chamadas fake news, que atingiu os titulares desses perfis, certamente há uma relação, né? Nós não podemos afirmar, mas nós podemos discutir a importância do debate genuíno para a democracia, né? E o que que ressalta nos nossos dados é o oposto daquilo que se espera do ambiente democrático, porque são tentativas de afetar a reputação dos juízes com o objetivo claro de desacreditar as suas decisões. O argumento, né, da defesa da liberdade de expressão é muito apontado aí pelos detratores do STF, né, como uma motivação central para as posturas mais agressivas que eles assumem. Há outros que surgem para além desse também? Vocês identificam, por exemplo, outras formas de legitimação? Isso, e sim. Esse argumento, né, daquilo que seria uma suposta proteção das liberdades individuais, entre elas a liberdade de expressão, ele aparece nos nossos dados, né, sempre conjugado com insultos, com xingamentos, com agressões violentas, né, e não Que mitigadas. é uma diferenciação que os próprios ministros do Supremo têm feito questão de, sempre que podem, explicar, né, que a liberdade de expressão não é absoluta.
Exatamente. A liberdade de expressão, de uma maneira muito simples, né, ela não significa o direito de agredir, né, o direito de levantar falsas acusações, o direito de desmoralizar o outro. Se há apetites políticos que defendem essa ideia, é uma ideia que linguisticamente pode ser caracterizada como resultante daquilo que a gente chama de captura discursiva, que é você capturar uma determinada terminologia, distorcer o sentido dessa terminologia em benefício próprio, principalmente em benefício político, para ganhos políticos óbvios, né? O que é lamentável é que esse tipo de distorção terminológica tenha reflexo e tenha apelo em alguns setores da sociedade, né? Isso é algo intrigante no Brasil. Um dos dados do estudo, né, aponta que quase 95% das respostas às postagens do STF publicadas no X, né, de outubro de 2021 a outubro de 2022, continham ali discursos de ódio contra os juízes da corte. Eu sei que o estudo, né, de vocês está delimitado no tempo ali, agora certamente vocês acompanham também, né, continuam acompanhando o cenário de lá para cá. Isso pode ter se agravado até, em alguma medida, após os ataques de 8 de janeiro de 2023? Nós continuamos, o nosso monitoramento das redes sociais, ele é contínuo, né? Mas, claro, nós selecionamos alguns perfis, porque não há como, né, monitorar, não com os instrumentos que nós dispomos, né, na nossa pesquisa. Outros pesquisadores fazem isso, inclusive na UFMG, no DCC, né, no Departamento de Ciência da Computação, mas no nosso caso, nós continuamos a analisar a conta do STF. Os insultos continuam, mas eles agora não têm sido tão frequentes quanto eles foram no período que eu relatei há pouco, né? Esse número excessivo que você apresentou, e é o número que de fato nós encontramos, de mais de 90% de mensagens de ataque, agora é dentro de um filtro que foi feito por meio de mensagens que continham hashtags. Sim. E a hashtag principal que fazia parte dessa amostra, né, desses subcorpos, esse subconjunto de dados, foi uma hashtag que dizia algo como STF vergonha nacional. Então, uma tentativa deliberada e flagrante, né, de desmoralização. Críticas a agentes públicos fazem parte da democracia, devem ser feitas, são importantes para os próprios agentes públicos e para o país como nação, né? Mas isso sim seria liberdade de expressão, o que é muito diferente de fazer ilações injustificadas e ameaças, né? O ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia são os magistrados mais atacados, né? Foi outro apontamento aí do estudo de vocês. A condição de mulher de Carmen tem impacto nisso? Essa é uma excelente questão que você levanta, né, que afeta a todos. As líderes femininas eleitas no Brasil, né, eu vou citar algumas aqui, mas poderia citar outras, né? Nós monitoramos intensamente alguns perfis de líderes eleitas, né, que são Samia Bonfim, Érica Hilton e Duda Salabert. E monitoramos também o perfil de figuras importantes, relevantes. Carmen Lúcia não é uma líder eleita, mas é uma figura importante do cenário jurídico brasileiro, né? Uma figura importante para a democracia. Então, no STF, claro, o ministro Alexandre de Moraes é alvo dos ataques pelos motivos que são óbvios, né? Concentra grande parte das ações, né, relacionadas aos inquéritos das fake news, Isso. Ações contra os bolsonaristas. E contra o próprio Twitter, hoje X, né, que ficou fora do ar um tempo. E aí a Carmen Lúcia é um fato, assim, bastante interessante, né? Talvez, assim, haja muito a dizer sobre ela, mas eu vou tentar resumir. O que acontece? A Carmen Lúcia, ela é atacada e agredida não apenas por ser juíza da Suprema Corte, né, juíza do STF, mas por ser mulher. Então, você atacar uma mulher por ser mulher, ou você atacar uma pessoa LGBT por ser LGBT, isso é um crime no Brasil, né? A homofobia foi equiparada pelo próprio STF ao racismo. Configura crime, não tem nada a ver com liberdade de expressão, né? Há uma tentativa de talvez equiparar a misoginia
o ataque a mulheres, a homofobia ou racismo, que ainda não aconteceu. Mas a ministra Carmen Lúcia é atacada por ser mulher, ela é atacada na sua aparência física, ou seja, ela é vítima do que a gente chama de body shame, né, que é atacar a pessoa pela sua aparência física. Ela é vítima de etarismo, né, ela é atacada pela sua idade e por ser mulher. Então, são expressões violentas de misoginia. No caso das parlamentares, né, essa linguagem se torna ainda mais agressiva. A gente teve notícias, né, nos últimos tempos, inclusive de ameaças de estupro coletivo, enfim, coisas desse gênero. Isso também apareceu para vocês? Exato. Nos nossos dados aparecem ameaças, mas aparecem muitos insultos, né, e xingamentos, de novo, que revelam misoginia, homotransfobia, né? Isso revela que havia ou ainda há, né, preconceitos muito fortes contra mulheres, contra pessoas LGBTs em vários setores da sociedade. Esses preconceitos, então, muitas vezes as pessoas, elas não se sentiam encorajadas em comunicar esse preconceito, elas sentiam que talvez fosse melhor ocultar o preconceito. De alguns anos para cá, isso não só no Brasil como no mundo, está acontecendo um movimento contrário, que é de normalizar o ataque a minorias, né? Porque essas minorias são vistas como um perigo para uma maioria fictícia. Ana, anos eleitorais como é esse de 2024, são ainda mais propensos a uma ampla circulação de discurso de ódio, campanhas de desinformação e de difamação que são orquestradas aí para serem dirigidas a grupos grandes da população? Sim, o que os nossos dados mostram é que o chamado discurso de ódio, né, essa linguagem desavergonhada, impolida, ela é instrumental, né? Então, assim, ela não é espontânea, ela é instrumental e deliberada, com o objetivo de ganho político, já que, como eu disse, ela apela muito para determinados setores da sociedade, porque ela estimula preconceitos que estavam latentes e que hoje as pessoas se sentem até orgulhosas em expressar, né? Houve essa mudança, essa normalização. Os períodos eleitorais, é claro que eles são períodos em que esse discurso de ódio circula como uma forma de campanha, às vezes a favor de determinados candidatos ou outros, né? Agora, o que é mais interessante, e tem a ver, eu acho, um pouco com a sua pergunta, que talvez eu quisesse dizer, o discurso de ódio, o chamado discurso de ódio, ele não depende muito de que espectro político se encontra no poder naquele momento. Quando é um discurso de ódio perpetrado pela extrema-direita, o que é mais comum, embora não seja uma característica exclusiva da extrema-direita, ele continua a circular mesmo que os líderes de extrema-direita não estejam no poder, o que revela uma prática realmente sistemática e poderosa, né, E do que outro atrai. lado? E tem essa questão do nós contra eles, né? O discurso de ódio, ele é marcado pela inimizade, pela hostilidade, pela ostracização do outro, né? O outro, ele tem que ser eliminado, violentado, calado, porque a diversidade impacta nos direitos, como eu disse, de uma maioria fictícia que ninguém sabe muito bem o que é. Acontece também à esquerda, eventualmente? No mundo todo, há elementos que indicam que é um tipo de discurso prevalente na fala pública de líderes autoritários, né? E os líderes autoritários, lógico, podem ser de esquerda ou de direita, né? E flerta diretamente com o fascismo? Sim, nós não temos dados suficientes para fazer essa afirmação, né? Na descrição do corpus sobre o qual eu estou falando agora, nós não temos dados para fazer essa afirmação. Mas, de qualquer forma, sendo um discurso autoritário, né, ele é antidemocrático.
Em um comparativo com o que foram, né, as polarizadas ali, eleições presidenciais de 2022, Ana, dá para notar algum recrudescimento ou arrefecimento significativo desses discursos de ódio no país de lá para cá? Porque ali foi um momento muito tenso, né, onde as forças estavam ali realmente muito contrastantes e os apoiadores aguerridos. É um momento de disputa, né, é uma disputa e aí esse discurso ele serviu como uma arma, né, ele é instrumental. O que nós estamos notando, e eu acho que isso é visível também para o cidadão comum que observa as redes sociais, é que a alta viralidade dessas mensagens negativas e agressivas, ela tem sido cada vez mais intensa porque os propagadores do discurso de ódio, eles se servem dos recursos da própria rede digital, né? Adulteração de imagem, adulteração de voz, memes, hashtags, emojis, As né? técnicas vão se sofisticando E vão também, né? ficar, exato, e vão ficando cada vez mais disponíveis, mais fáceis de usar, né? Tem os apitos de cachorro, que são aqueles elementos que significam ou que sinalizam mensagens de ódio, mas que às vezes podem ficar ocultas, né? Como um copo Inteligência de artificial isso, agora, né, também, que pode ajudar aí, é, né, a criar conteúdos indevidos. exatamente, ajuda exatamente isso, ajuda a criar esses conteúdos e, mais que tudo, ajuda a reproduzir. E aí a gente pergunta: "Mas por que que isso acontece?" Às vezes as pessoas reproduzem mensagens de ódio sem nem perceber, assim, porque é tudo feito muito de maneira automatizada, mas é claro que a negatividade atrai, ao atrair, ela vai monetizar, né? Então é um mercado. Você já apontou aí na nossa conversa, né, que esse ódio e a desinformação, ela vem aí para ancorar, né, e embasar o avanço de projetos autoritários. Isso fica muito claro, né, nas pesquisas de vocês. O que a gente está chamando de autoritário aqui é um regime político antidemocrático, né? O discurso de ódio, ele é completamente contrário ao debate genuíno. No debate genuíno, deve prevalecer a crítica informada e não o ataque injustificado, não a ameaça. Então, é nesse sentido que é autoritário. E é autoritário também porque faz parte do discurso autoritário em vários países a ideia da criação de um inimigo. E a criação de inimigos sustenta, no mundo atual, vários líderes autoritários, né? Vários. E os líderes autoritários, então, se valem dessa distorção para se firmarem como protetores da nação. Importante a gente terminar essa conversa falando um pouco de caminhos, né, para conter os efeitos desse tipo de ação sobre a opinião pública, o processo democrático. É um desafio que vai para muito além do Brasil, não é isso? É um desafio, as redes digitais, elas promoveram muitos avanços e ainda promovem, né, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista dos relacionamentos, da comunicação, né, você é um comunicador, então ninguém tem nada contra as redes digitais, muito pelo contrário, né, o que acontece é que as redes digitais são um negócio. Qualquer negócio em qualquer país do mundo tem regulação, né? A regulação ela acontece nas relações íntimas, por exemplo, casamento, né? Uma relação íntima que é regulada juridicamente. Então, por que não regular as redes digitais? Mas nesse ponto, apesar de não ser especialista, o que eu posso dizer é que o Brasil tem avançado e as decisões tomadas atualmente pelo STF têm servido de pilar para o mundo, né? E, claro, a educação, né, educação democrática, educação antirracista, Midiática educação também. midiática, fundamentalmente, acho que o papel de esse programa, eu acho que é um exemplo de combate ao discurso de ódio. Que bom. Acho que esse é um dos objetivos É, nossos ao te convidar. Mas, enfim, esse debate, né, sobre regulação de conteúdo em plataformas digitais, ele está travado no Congresso, né, nesse momento, que seria talvez a solução ideal, né, para o país, não ficar a depender, né, de decisões judiciais. Você acha que há clima assim, político hoje para
para a retomada desse debate? Eu acho que a retomada de qualquer debate informado é importante, né. E o clima pode mudar, se houver engajamento social, né. Se há engajamento, se as pessoas se engajam para agredir umas às outras na internet, elas podem se engajar para outras coisas, né. Talvez esteja faltando essa liderança que promova esse engajamento. Eu espero que isso ocorra. Porque o marco civil da internet, né, que nós temos, aparentemente não é suficiente, né, para acompanhar todas É. as transformações. Embora seja muito importante, né, o professor Fabrício Polido, do Direito da UFMG, ele comenta muito sobre isso, representa um grande avanço, né, mas é claro que os desafios são constantes. Um tema para a gente continuar acompanhando, mas muito obrigado por essa conversa conosco aqui, Ana, Obrigada, que é necessária e tem tudo a ver, de fato, com o espírito democrático do nosso programa. muito obrigada, foi um prazer. Eu conversei com Ana Larissa Oliveira, professora da UFMG e pesquisadora do CNPq. Falamos sobre os impactos na sociedade, no debate público, da ampla circulação de discursos de ódio nas redes contra ministros do Supremo e outras autoridades, as técnicas e retóricas utilizadas para gerar engajamento e os caminhos de enfrentamento à questão. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.